Se alguém me dissesse que o homem com quem jurei dividir minha vida um dia se tornaria meu maior inimigo, eu jamais acreditaria. Sempre pensei que traições e golpes eram coisas de novelas, não da minha vida real. Mas estava enganada. Tudo começou quando recebi a notícia inesperada de que havia herdado uma fortuna da minha tia-avó, uma mulher excêntrica e solitária que morava fora do país. Eu não tinha contato próximo com ela, mas seu testamento deixou claro: eu era a única herdeira legítima. No início, fiquei desnorteada. Nunca imaginei que teria acesso a tamanha riqueza. Enquanto eu ainda tentava compreender o que significava aquela herança, meu marido parecia mais animado do que eu. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, como se já calculasse o que faria com cada centavo. Eu, por outro lado, só pensava nos filhos, na estabilidade que finalmente teríamos, e em como poderia ajudar outras pessoas. Foi nesse contraste de intenções que a distância entre nós começou a crescer. Eu acreditava que o dinheiro era uma bênção inesperada. Ele, porém, enxergava como uma posse exclusiva, algo que deveria ser usado conforme seus desejos, sem questionamentos. Mal sabia eu que, por trás dos sorrisos e do falso apoio, meu marido já começava a arquitetar o plano mais cruel da minha vida: me eliminar para ficar sozinho com tudo. E é exatamente aí que minha história começa, em meio ao choque, à ingratidão e ao perigo. Se você acha que já ouviu de tudo, prepare-se. O que está por vir vai te surpreender mais do que imagina. Meu nome é Andréia e essa é a minha história. Mas antes de começar, deixe nos comentários de onde você ouve essa história. Assim que terminar, vou deixar meu abraço a você. Depois que a notícia da herança chegou, tudo dentro da minha casa começou a mudar de forma assustadora. O homem que um dia eu pensei ser meu porto seguro passou a agir como se tivesse pressa em controlar tudo ao meu redor. O carinho deu lugar a cobranças, e a paciência virou impaciência agressiva. Eu sentia nos olhos dele um peso estranho, como se estivesse sempre calculando algo que eu não conseguia decifrar. Foi nessa mesma época que os acidentes começaram. Primeiro, um tombo na escada do prédio. Algo simples, mas inexplicável, já que conhecia cada degrau como a palma da minha mão. Depois, o carro que falhou de repente numa curva, me fazendo perder o controle por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Em outro dia, adormeci no sofá e acordei com a sala tomada pelo cheiro de gás. Coincidências? Talvez. Mas no fundo eu sabia que não. O que me intrigava ainda mais era que, em cada um desses momentos, alguém surgia. Sempre o mesmo homem, sempre no instante certo. Ele não se apresentava, não dava muitas explicações, apenas estava lá, me oferecendo a mão para levantar, ajudando a empurrar o carro até o acostamento, fechando o registro do fogão sem dizer uma palavra, como se fosse uma sombra silenciosa que me acompanhava. Aquilo deveria me assustar, mas por alguma razão, trazia também uma sensação estranha de alívio. Como se mesmo cercada de perigos que eu não entendia, houvesse alguém que não me deixaria cair. Eu ainda não sabia quem ele era, nem por que parecia surgir do nada. Só o que sabia sobre ele é que estava morando na casa ao lado e era prestativo com todos. Mas comigo, parecia ser mais. Sei que parece errado aceitar tanta ajuda de um estranho, mas dentro de mim crescia a certeza de que minha vida estava sendo manipulada por duas forças opostas. Um marido que parecia esconder planos sombrios e um protetor invisível que eu ainda não conseguia compreender. Eu não tinha tempo para pensar. Quando eu via, ele já estava lá. Com o passar das semanas, as coincidências se tornaram impossíveis de ignorar. Eu percebia que meu marido me observava em silêncio, estudando cada passo meu dentro da casa. Era como se o sorriso dele tivesse se transformado numa máscara mal costurada, escondendo algo muito mais frio e calculista por trás. A tensão se tornava sufocante. Uma noite, durante o banho, percebi que o piso do box estava escorregadio demais. Mais tarde, descobri uma camada fina de óleo misturada à água que saía do chuveiro. Em outra ocasião, o freio do carro falhou completamente. Mas, como por instinto, eu havia decidido pegar o ônibus naquele dia.
E a churrasqueira, que eu acendia com frequência para preparar hambúrgueres para as crianças, numa certa estourou e quase me atingiu com a chama. A cada tentativa frustrada, eu sentia o perigo ficando mais próximo. O medo de dormir, o receio de comer, a insegurança até dentro da minha própria casa. Nada parecia seguro. Eu percebia o que estava acontecendo. Era difícil aceitar. Mas eu estava vendo. Além disso, a curiosidade por saber sobre aquele homem que sempre aparecia para me ajudar. Na tarde da churrasqueira, ele parecia pronto do outro lado do muro para nos socorrer. Na estrada, quando o carro rodopiou depois da falha nos freios, foi ele quem surgiu com outro veículo, me ajudando a sair antes que algo pior acontecesse. E assim por diante, você deve estar pensando como uma mulher casada aceita a ajuda de outro homem, que além de tudo é desconhecido. Mas eu não tinha reação. Me sentia acuada, indefesa, e a cada dia meu temor aumentava. E se acontecesse algo com meus filhos? Ou comigo? Como meus filhos ficariam? Além das atitudes estranhas, o distanciamento do meu marido, não só de mim, mas dos filhos, aumentava a cada dia. Então ter ajuda, independente de onde vinha, era um alívio. Eu não sabia seu nome, nem de onde vinha, mas já não conseguia negar. Sem aquela presença constante, eu provavelmente não estaria viva. Enquanto isso, meu marido seguia sua vida normalmente. Para os vizinhos, era o homem perfeito. Para a família, o genro dedicado. Só eu conhecia aquele olhar de caçador que se tornava cada vez mais impossível de esconder, além de seu desprezo e frieza dentro de casa. Eu estava presa numa teia que ele tecia com calma e crueldade. E a cada novo movimento, a linha que me prendia parecia mais apertada. Aquela sequência de coincidências já não parecia acaso. Dentro de mim, uma certeza silenciosa crescia. Meu marido não era a vítima inocente das circunstâncias, como sempre fazia parecer. Havia algo escuro em seus olhos, um brilho frio que só eu conseguia enxergar. Mas o que mais me atormentava era a impossibilidade de falar. Como acusar sem provas? Como dizer a alguém que o homem com quem me casei, aquele que jurava amor eterno, estava, aos poucos, tentando me apagar da própria vida? Era nesse abismo de silêncio que surgia meu vizinho. Sempre discreto, sempre prestativo, ele nunca fazia perguntas demais. Aparecia quando eu mais precisava, me ajudando a carregar as compras, oferecendo uma ferramenta emprestada, ou simplesmente acenando com aquele sorriso tranquilo que, de alguma forma, me trazia paz. Eu só sabia uma coisa sobre ele. Havia se mudado recentemente para a casa ao lado. Ninguém sabia muito mais, apenas que era educado, trabalhador e parecia disposto a ajudar qualquer pessoa no bairro. Mas de um jeito quase misterioso, ele sempre estava por perto quando algo ameaçava minha segurança. O contraste era perturbador. Dentro de casa, eu me sentia cada vez mais vigiada por alguém que dizia me amar. Fora dela, um estranho, um vizinho recém-chegado. Parecia ser o único a me oferecer segurança verdadeira. Comecei a me perguntar, estaria eu enlouquecendo? Ou seria apenas uma questão de tempo até que as máscaras finalmente caíssem? Mas eu tinha uma força que me ajudava a lutar todos os dias. Meus filhos. Eles eram a minha âncora. Um casal que enchia a casa de risadas, mas que ultimamente andava cabisbaixo, inquieto. Às vezes, em meio ao silêncio, um deles soltava: "Mamãe, sinto falta do papai, mas ele anda bravo demais." Essas palavras me rasgavam por dentro. Eu via o reflexo do medo nos olhos deles. O pai já não se mostrava mais o mesmo. A paciência havia desaparecido, substituída por explosões de raiva e um jeito frio de falar. Era como se ele tivesse trocado o amor que dizia sentir por uma pressa insana em me ver ruir. Foi então que a paranoia tomou conta de mim. Passei a observar cada saída para a escola, cada trajeto para a aula de música, cada passo dado fora de casa. O medo de que algo acontecesse com ele se tornou sufocante. Eu não podia permitir que inocentes pagassem o preço por algo que eu ainda não entendia completamente, não sabia o que era. Comecei a acompanhá-los mais de perto, disfarçando a minha angústia com sorrisos forçados. Mas no fundo,
Eu acreditava que a qualquer momento algo ruim poderia acontecer. Com a ausência e frieza do pai, meus filhos começaram a se acostumar com o vizinho. Era como se, instintivamente, estivessem adivinhando que sua presença era para nós uma segurança. Só que a cada dia, viver sem saber direito o que estava acontecendo, o medo que dominava, só aumentava. Os dias passaram em silêncio, mas o clima dentro de casa se tornava cada vez mais sufocante. Até que, certa manhã, recebi a notificação oficial. A leitura e definição dos bens da minha tia-avó estava marcada para dali a 30 dias. A papelada vinda do exterior demorara, mas finalmente tudo estava pronto. O documento dizia que no dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã, no luxuoso escritório Mendonça & Associados, eu deveria comparecer. Era lá que todos os detalhes seriam apresentados. Desde o instante em que meu marido leu aquela carta, seu comportamento mudou drasticamente. Passou a andar de um lado para o outro pela casa, inquieto, roendo as unhas, perguntando a cada 2 minutos: "Você entendeu o horário certo? Não vai se atrasar, não é?" O tom de voz não era de cuidado, mas de ansiedade descontrolada. Eu tentei argumentar que poderia ir sozinha, mas ele não permitiu. Disse que era assunto de família e que, portanto, deveria estar presente. A cada insistência minha, o olhar dele endurecia. Eu sabia que não tinha escolha. No dia marcado, o escritório se revelou ainda mais impressionante do que eu esperava. Mármore branco do chão ao teto, lustres de cristal que refletiam a luz da manhã, poltronas de couro macio que exalavam poder e dinheiro. Eu me senti pequena ali, como se estivesse entrando em um mundo que não me pertencia. Sentamos na recepção por alguns minutos, até sermos chamados. Meu coração batia forte, e eu percebia que o dele também, mas por razões muito diferentes das minhas. Quando finalmente a secretária abriu a porta e pronunciou meu nome, respirei fundo e entrei. Ele veio logo atrás, quase me empurrando com a pressa. Mas ao atravessar a sala, percebi algo que fez meu corpo estremecer. Não estavam apenas os advogados que eu esperava. Havia mais uma pessoa me aguardando. Alguém cuja presença era completamente inesperada e que mudaria tudo dali em diante. Assim que entrei naquele escritório, meu coração disparou quando vi alguém que eu já conhecia, mas não sabia quem era. Estranho, né? Mas foi bem assim que aconteceu. Era ele, o vizinho, Renato. O homem que parecia uma sombra e me ajudou tantas vezes. O choque de vê-lo sentado confortavelmente à vontade numa poltrona lindíssima de couro, próximo à enorme janela de vidro, me deixou sem ar, mas a reação do meu marido foi ainda mais intensa. Percebi o corpo dele enrijecer ao meu lado, e num instante, a tensão se transformou em fúria aberta. O homem que sempre tentou controlar as aparências perdeu a máscara diante de todos. Seu corpo avançou em direção a Renato, tomado por um surto que parecia misturar ódio e desespero. O tumulto foi imediato. Cadeiras arrastadas, passos pesados, seguranças surgindo às pressas e se colocando entre eles. A cena, que deveria ser apenas formal e burocrática, se transformava num espetáculo de hostilidade. O peso da vergonha me atravessava por dentro, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de confirmação também surgia. Tudo aquilo que eu sentia, todos os medos que eu carregava, estavam ali expostos diante de testemunhas. A ordem só foi restabelecida quando decidiram manter 2 seguranças dentro da sala durante toda a reunião. O ambiente, que já parecia frio e imponente, se tornou sufocante, como se as paredes de mármore refletissem a tensão de cada olhar. Quando finalmente os advogados abriram as pastas de couro e começaram a revelar os detalhes da herança, o clima permaneceu pesado. Enumeravam propriedades, contas bancárias, investimentos, tudo numa grandiosidade que eu jamais imaginara existir. Cada palavra parecia acender ainda mais a ansiedade do meu marido, enquanto em mim despertava apenas uma sensação de distanciamento, como se toda aquela riqueza não tivesse nada a ver com quem eu era. Por um momento minha mente chegou até a vagar, mas foi no instante seguinte que senti meu estômago revirar. Antes de apresentarem as condições para o uso daquele dinheiro,
os advogados interromperam a leitura para uma formalidade inesperada. Anunciaram que Renato não estava ali por acaso, mas havia sido enviado diretamente por minha tia-avó, com uma missão clara. O coração acelerou ainda mais. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Quando os advogados começaram a revelar a presença de Renato de forma oficial, senti como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Ele não era apenas um vizinho prestativo, tampouco uma coincidência repetida nos momentos mais sombrios da minha vida. Renato havia trabalhado durante 12 anos ao lado de Dona Zilda, minha tia-avó. Tinha sido seu funcionário de confiança, aquele que a acompanhara inclusive na mudança para o exterior, guardando não apenas seus bens, mas também sua confiança. A missão que ela lhe dera ia além de qualquer expectativa que eu pudesse imaginar. Observar minha vida de perto. Não apenas para me proteger, mas para avaliar se realmente valia a pena deixar toda a fortuna para mim, uma sobrinha neta com quem ela nunca tivera proximidade. Renato estava encarregado de testemunhar se meu marido era zeloso, se cuidava de mim e das crianças, se havia amor e responsabilidade suficientes para justificar tamanha herança. Descobri ali que minha tia-avó, mesmo sem filhos, nunca se conformara em ver sua fortuna ser dilapidada por aproveitadores. Queria que tudo fosse destinado a alguém que representasse continuidade e valor. E, segundo as palavras dos advogados, o que Renato viu foi mais do que suficiente para acionar a cláusula principal. O dinheiro seria exclusivamente meu e dos meus filhos. Na falta da minha presença, a administração de todo o patrimônio ficaria sob tutela de Renato, que, como consultor financeiro, cuidaria do futuro das crianças até que atingissem a maioridade. Meu marido não teria acesso a nada. Jamais poderia movimentar sequer um centavo. Foi nesse instante que apresentaram provas. Relatórios, fotos, registros de cada tentativa de acidente que sofri, cada coincidência que quase custou a minha vida. Renato havia reunido tudo em silêncio, atento a cada detalhe, construindo um quadro irrefutável do perigo que ocorria. O ambiente ficou ainda mais pesado quando revelaram que o próprio escritório em que estávamos fazia parte da herança. Os advogados eram afilhados de minha tia-avó e por isso receberam um aporte generoso para continuarem os negócios. Renato também foi lembrado no testamento, com uma parte destinada a ele, em reconhecimento pelos anos de lealdade. Mas a maior parte, a fatia central e inquestionável de toda a fortuna, pertencia a mim e às crianças. O rosto do meu marido se contorceu de raiva ao ouvir cada palavra. Ele se remexia na cadeira, murmurava coisas incompreensíveis, e quando as provas foram expostas diante de todos, não conseguiu mais se conter. Sua fúria explodiu num misto de gritos e acusações, como se pudesse reverter aquilo pela força da revolta. Mas para ele, já era tarde. Tudo havia sido decidido muito antes, e agora estava registrado, documentado, selado. Enquanto ele se enfurecia, eu só conseguia sentir o peso da verdade finalmente vindo à tona. Não era apenas uma herança. Era a revelação de quem realmente tive do meu lado todos aqueles anos. Ainda hoje meu coração não entende como pude ter vivido tantos anos ao lado de alguém cuja face verdadeira estava tão bem escondida. Olho para trás e tento encaixar as peças. Tantos sorrisos públicos, tantas gentilezas exibidas como provas de um caráter ilibado. Como explicar que a mesma pessoa que fazia elogios na frente dos outros era capaz, nos bastidores, de cultivar rancor e frieza? A resposta me corrói. Foi preciso dinheiro para que a máscara caísse. A sensação de traição é física. Cada batida do meu peito traz uma lembrança nova. E a pergunta que não me deixa respirar é por que eu não percebi antes. Talvez eu tenha querido acreditar demais. Talvez o amor e a rotina tenham construído uma lente que distorcia os sinais. Ou talvez ele tenha sido especialista em construir um personagem convincente. De qualquer forma, a verdade agora se impõe com brutalidade. Me sinto arrasada. A dor não é só por mim, é sobretudo pelos meus filhos, que ainda não têm condições para compreender que o pai que brinca no parque também pode planejar maldade. Penso nas perguntas que um dia farão sobre tudo isso, porque é certo que um dia vão perguntar. Quero protegê-los com unhas e dentes, mas a realidade me sufoca. O pai deles agora usa a raiva como forma de controle.
Exige que eu assine cheques, faça transferências, como se fora eu a culpada por possuir o que por direito me foi deixado. Mas pior, como se fosse errado ele não ter direito a nada, sem avaliar o peso das próprias atitudes. Afinal, se ele tivesse seguido normal, como achei que ele era, nada seria assim. A história estaria diferente. A cada recusa minha, ele cresce em violência. Não é apenas um rosto bravo, são ameaças veladas, mas claras. A sugestão de desaparecer com as crianças, a insinuação de que sair da nossa vida traria consequências graduais e cruéis. Um jogo psicológico diário de esgotamento. Manipulação transformou o meu cotidiano em pavor. Dormir se tornou um risco. Comer também. Agora ele não tentava contra mim. Ele descrevia o que queria fazer. Um possível envenenamento, talvez. Dirigir. Uma oportunidade para um acidente. Eu estava vivendo sem paz, servindo de caixa eletrônico 24 horas, sob ameaças frias para que meus filhos tivessem o pai por perto. No meio desse turbilhão, Renato me ofereceu algo que soou quase como um milagre. Apresentou as propriedades que integravam a herança. Uma casa de campo distante do barulho, um apartamento compacto numa área tranquila, investimento suficiente para garantir a educação e o sustento das crianças, entre tantas outras coisas. Falou com firmeza sobre segurança, sobre transferências administrativas e mudanças de endereço. Era uma possibilidade concreta de recomeço. Ainda assim hesitei. Havia em mim um nó entre o desejo de proteger meus filhos imediatamente e a vergonha, a sensação de abandono do meu próprio lar. Mudar significaria admitir que o casamento havia falhado. Além disso, tinha o amor dos meus filhos pelo pai e sua presença, como uma ameaça constante. Cheguei a arrumar as malas em algumas madrugadas de desespero, mas desfazia e deixa tudo como estava. Até que um dia, Renato me ligou para perguntar se eu tinha escolhido onde queria morar, pois colocaria as outras propriedades para alugar, então despertei. Por que eu estava aguentando aquilo? Por que viver assim, sofrendo? Eu só precisava ter respaldo e segurança. Então marquei de conversar com Renato e os advogados. Com a orientação dos advogados e o apoio firme de Renato, entrei com o pedido de divórcio e uma medida protetiva. Foi um processo rápido, porque tudo já estava documentado. Os acidentes, as ameaças, o comportamento hostil e agora, o testemunho dos vizinhos. Não havia mais como fingir que era apenas um momento ruim do casamento. Enquanto ele trabalhava, saí da casa onde morei por anos, levando comigo apenas o essencial junto com meus filhos. O coração pesava. Era um casamento de anos, mas também havia um sopro de alívio em cada passo. Não sei como ele reagiu. Não tinha meu endereço. Troquei o número do telefone. E o único lugar onde ele poderia reclamar não era louco o bastante para ir. O escritório de advocacia. Pouco tempo depois, os advogados me avisaram que foi uma ordem judicial. Ele seria despejado. O choque deve ter sido ainda maior quando descobriu que aquelas casas todas, inclusive a que morávamos, pertenciam à herança. Minha tia-avó havia comprado o quarteirão inteiro e deixado sob tutela de Renato. Nem eu sabia. Aliás, eu não sabia de muita coisa. De repente, o homem que tanto me oprimia se viu sem teto, sem família, sem controle. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Afinal, era pequena demais para guardar segredos. Os vizinhos, antes silenciosos, confessaram que percebiam suas grosserias, seus olhares frios e gritos somente dele, mas não tinham coragem de se envolver. Quando a verdade veio à tona, muitos disseram que, no fundo, já desconfiavam. O golpe final veio em sua vida profissional. Gerente de uma loja de carros renomada, dependia da imagem para lidar com clientes importantes. Mas com os comentários correndo de boca em boca, tornou-se impossível sustentá-lo no cargo. A demissão foi apenas consequência do rastro de ganância e terror que ele mesmo deixou. Enquanto isso, em minha vida, o ar voltou a ser leve. As crianças, antes assustadas, começaram a sorrir sem medo. Dormiam tranquilas, riam com liberdade e brincavam no quintal da casa nova como toda criança deve fazer, livre e em paz. Eu também recomecei.
Iniciei meus estudos em administração, determinada a honrar o legado da tia-avó e fazer o patrimônio crescer de forma sólida e consciente. Renato continuava ali, sempre ao meu lado, ajudando com tudo quanto fosse possível, mas agora, que eu estava livre daquele casamento que parecia estar só no papel, ele parecia, digamos que, estar ajudando um pouco mais. Afinal, não tinha mais obrigação de ficar ao meu lado, mas escolheu ficar. E as crianças adoravam ele. Hoje, ao olhar para trás, penso em como é possível viver anos ao lado de uma pessoa e ainda assim não conhecê-la de verdade. O dinheiro é um teste cruel e me mostrou quem ele realmente era. Mostrou também que, diante da ganância, muitos fazem qualquer coisa. Mas e você? Já presenciou uma transformação dessas, em que o dinheiro revelou a verdadeira face de alguém? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias intensas como essa. Porque no fim, cada relato é também um alerta sobre o que a vida pode nos reservar.